Quanto mais controle você tiver sobre a sua glândula pineal, maiores possibilidades mediúnicas você vai ter. Um processo de transe mediúnica, ela só acontece quando a glândula pineal é ativada, ela produz um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina, ela vai para algumas áreas do cérebro, essas áreas são sedadas, baixa frequência hertz do cérebro, normalmente de beta para alfa, né? Beta entre 12 a 21 e alfa entre 7 e 12. E aí sim você tem possibilidades mediúnicas. Né? Você não consegue entrar num transe mediúnico simplesmente no fator corriqueiro. Quando a gente vai trabalhar com cura, a gente precisa às vezes do silêncio, que é o que o mestre recomendou. Né? Recolhe-te a teu quarto, coração, e apaga a luz. Fecha os olhos. E aí o que? Você tira a possibilidade da observação sensorial. Quanto mais eu me internalizar no autoconhecimento, no olhar para dentro, maiores probabilidades mediúnicas a gente tem. Por isso que o silêncio é tão importante. Né? Helena Blavatsky já falava sobre a importância do silêncio. A gente tem inúmeros livros, né, sobre a importância do silêncio, porque o silêncio traz a você o quê? O recolhimento do ego. O ego murcha para que a sua luz possa resplandecer. A única maneira de você colocar sua luz para fora é você silenciar o mundo externo. Então, quando a gente vê aqui no Evangelho a recomendação de não criticar o próximo sem antes olhar a ti mesmo, como o Chico dizia, né? Sou muito severo quando eu olho para mim. E para com os outros eu acabo tendo a resignação ou a compreensão da possibilidade do erro do outro, mas eu não admito o erro em mim. O Chico falava isso. Né? Então é muito fácil criticar, é muito fácil você encontrar o erro no outro. E tem um velho ditado, que na realidade é quase que infantil, toda vez que eu aponto um dedo para lá, são 3 apontando para cá. Né? Olha, fulano, e 3 para cá. Mas parece que a gente não observa isso. A gente sempre quer criticar o outro sempre é que merecia escutar, às vezes uma coisa que a gente escuta. Né? Então é assim, muito comum, a gente termina de dar uma palestra num local, olha, meu marido tinha que estar aqui. Nossa, você falou tudo para ele. Será que foi só para ele? Né? Quantos espíritos tem hoje aqui? Muitos. Muitos. Às vezes a espiritualidade maior faz uma espécie de um cerco para trazer encarnados que vão trazer juntos os desencarnados. Muitas vezes os desencarnados vêm para cá em busca de auxílio e às vezes eles não têm nenhuma ligação com você. Você está dando apenas carona. Você está fazendo um ato de caridade para que ele venha aqui escutar determinadas coisas e ele possa começar a sua própria transformação. Então, nesse preparo, fica aí um ensinamento bastante inteligente, que é a gente nunca levantar falsos testemunhos sobre a identidade de alguém ou levantar uma crítica sem, na realidade, conhecer a fundo. Como diria a nossa querida irmã Joana de Ângeles, para fazer uma crítica a uma pessoa, você deveria conhecer todos os processos reencarnatórios dela, todo o processo educacional e cultural ao qual ela foi submetida. Caso contrário, não critique, porque você não está falando com fundamentos. Ok? Vamos fechar os nossos olhos. Inspira profundamente. A espiritualidade maior já está presente. Os nossos irmãos guardiões já protegem a casa. O cerco de luz se faz. Só temos a agradecer, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, por todos os ensinamentos que eles nos trazem. Pedindo, Pai, que cada ensinamento seja colocado aqui, através desse que vos fala, seja na realidade um motivo de transformação para a própria personalidade daqueles que estão hoje encarnados e também desencarnados. Permita, Pai, que as palavras não sejam perdidas apenas no pavilhão auditivo, que elas possam refletir e nos fazer pensar sobre a atitude que estamos tendo com o próximo, que cada vez mais possamos entender a necessidade da mudança e posteriormente da transformação. Que sejamos protagonistas da nossa própria história. Permita, Pai, que cada mentor, cada guia, cada amigo espiritual presente nesse momento, nessa casa, possa estar conosco, nos trazendo a intuição necessária para que possamos, sim, não só escutar, mas principalmente refletir e aprender
tudo aquilo que a espiritualidade maior já nos traz através das palavras do Mestre e de tantos outros sábios e profetas que passaram por esse planeta no processo de educação. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e agradecendo a espiritualidade maior por essa oportunidade de estarmos juntos, formando essa egrégora de estudo e trabalho, te pedimos permissão para iniciar esses estudos desta noite. Graças a Deus. Bom, então, a gente começa a ver que no nosso último ponto, nós falamos um pouquinho sobre por que nós nos tornamos reféns da nossa mente, né? Então a gente viu a relação entre o conceito de consciência e de inconsciência. E a gente viu que o número de informações que são retidas no inconsciente é infinitamente maior do que no nível consciente. Então, se você deixar o piloto automático, sempre você vai agir por impulso. E agindo por impulso, na realidade você não tem tempo de pensar o que vai sair da sua boca. É o famoso reagir, né? As pessoas inteligentes não reagem, elas agem. Eu ajo e o Pai age em mim. É só lembrar, o Mestre Jesus foi brilhante, ele nos deixou todas as dicas e a gente parece que não entende, né? Eu já até comentei, o pessoal diz que lá nos vendilhões do templo, Jesus reage porque ele fica danado. Estavam fazendo do pátio do templo um comércio. Pura enganação, não foi nada disso. Ele queria ir a Caifás. Ele queria falar com Caifás. E a única maneira de falar com Caifás, que era um saduceu, que era, né, o povo judeu que tem o dinheiro, o fariseu tinha o poder religioso e o saduceu tinha o poder monetário. A única maneira era mexer no bolso de Caifás. E como é que ele faz isso? Alterando as relações comerciais dele, né? Aciona os elementares com as mãos, a ponto de Pedro, Mateus, Tiago, Tomé, vários evangelhos, tanto canonizados quanto apócrifos, citam que saíam labaredas e um vento toma conta, e aí muita gente interpreta que Jesus saiu virando aquelas barraquinhas, né? Não era nada disso. Ele simplesmente acionou os elementares é que fizeram o serviço através do vento e por aí foi. Então Jesus nunca, em momento nenhum, reagiu. Ele era muito inteligente, né? O Augusto Cury fez uma análise da inteligência de Jesus, né? Jesus, o Cristo, não é Jesus Cristo, como muita gente se refere, né? E Cristo, Cristó, Krishna, tem a mesma raiz semântica. Cristó, Cristo, Krishna. Tem a mesma raiz, que significa aquele que é jungido a. Por isso que é Jesus, Cristo. Quer dizer, Jesus, o personagem, né, foi encarnado, que pisou o chão entre nós, né, tinha a possibilidade de estar jungido a Deus. Daí a grande confusão de muita gente pensar, né, e até às vezes erroneamente ensinar, né, que Jesus era Deus. Não, Jesus era filho como nós. Jesus era um irmão nosso. Então cada vez mais a gente começa a entender que Jesus é uma pessoa normal como nós, só que um nível de evolução infinitamente superior. Né? A ponto de ficar quase 2000 anos plasmando a possibilidade de concretização de um corpo físico que comportasse a estrutura molecular de luz dele. Né? Quando o corpo dele desaparece, não foi à toa, porque o corpo dele não desintegraria, porque o corpo dele era totalmente imaculado. Não tinha relações de densidade que nós criamos quando a gente comete um equívoco por mágoa, por rancor, por raiva. Isso vai maculando o corpo. Então quando você olha chamados santos, santidade, sanidade, são pessoas sãs, que não têm doença. Então se o corpo de Jesus permanecesse entre nós, esse corpo estaria intacto até hoje. O Vaticano ia estar fazendo fila, cobrando 50 euros para olhar o corpo de Jesus. E Jesus sabia disso. Então o que ele faz? Ele ativa e desintegra as partículas do corpo físico dele. Isso é real. Aí você fala assim, puxa vida, ele conseguia entender a dificuldade, né, de entendimento que nós ainda temos. Isso há 2000 anos atrás. E nós estamos falando de um espírito que é atemporal. Jesus é fora do tempo e do espaço. O conhecimento de Jesus não se encaixa dentro dos nossos padrões de tempo e espaço. Então quando a gente começa a entender que na realidade nós somos estruturados
Nós nascemos simples e ignorantes num processo ovoide. Mas lá dentro desse processo ovoide, na nossa essência, é como se nós fôssemos um diamante que precisa ser o quê? Lapidado. O que é essa lapidação? Em que momento essa lapidação se dá? Com as encarnações. Então a gente nasce, né, quando você tem os conceitos de atributos do espírito, da individualidade, da consciência, né, você começa a entender essa necessidade de autoprogresso. Ninguém faz você progredir, só você mesmo pode fazer isso. Então, Joana, na realidade, vai buscar em Jung muitas explicações que hoje a gente tem que entender. O que é consciência, né? A consciência estabelece uma relação dos conteúdos psíquicos com o ego. O ego, ele não tem que ser destruído. Tem que acabar com o ego. Deus me livre. Acabar com o ego, você altera a tua psique, você enlouquece. Você tem que saber unificar o seu ego na tua energia crística. Que a própria Joana vai se utilizar de Jung e chama de individuação. Né? O que é a individuação? É a fusão do ego com o corpo crístico. E nós temos 7 corpos. Né? Você tem o corpo físico, o duplo etéreo, né, que é o molde, é o modelo organizador biológico, que vai exatamente servir como plataforma para a construção do corpo físico. Você tem o corpo espiritual, que é como a gente se apresenta quando a gente está desdobrado. Né? Qual a diferença de quem está encarnado para quem está desencarnado no mundo dos espíritos? Como é que é o nome? Cordão de prata. Né? Como é que você sabe quem está encarnado? Quem está encarnado está com cordão de prata. O cordão de prata é um fluxo, né, energético que passa por um canal chamado Sutratma, né, e ele tem exatamente o fio condutor elétrico que dá vida. Então, os encarnados em desdobramento tem aquele fiozinho. Uma vez eu evangelizando crianças, né? Eu evangelizei crianças durante muitos anos. Um garotinho me olhou e falou assim: tio, muito confuso esse negócio, né? Porque se vai muita gente para o mesmo lugar, os fios não ficam embaraçados, não? Mas veio a inteligência dele, né? Eu falei: não, porque eles são fluídicos, um passa pelo outro, não tem problema. Ele: mas é meio esquisito, né? Tio, todo mundo com aquele fiozinho, pô, podia dar nó, né? É a cabeça da criança, né? Então, você cada vez mais começa a entender que essa individuação é a tendência natural. Você não vai destruir seu ego. Você vai tornar o seu ego consciente. Então, o seu ego vai começar a entender a necessidade de autoconhecimento. Então, o ego, na realidade, ele não é o mal. O mal é a acentuação dele. Já reparou que toda palavra latina que termina em ismo é doença, acentuação ou enfermidade? Pode pensar qualquer coisa aí que termine em ismo. Egoísmo, doença do ego. Acentuação ou inflamação do ego. Né? Vai pensando em outros ismos aí, fala reumatismo. Vai pensando em qualquer ismo que você pensar. Então, no latim, que dá origem ao português, o ismo traz essa característica. Então, quando a gente fala isso é egoísmo, isso é uma doença do ego. Nós não entendemos a necessidade da relação com o próximo. Né? Então, quando a gente não entende isso, a gente começa a se tornar egocêntrico. As suas decisões, na realidade, são pautadas somente nos seus interesses. Você não consegue ver que tem o outro ali e você precisa do outro. Né? O Sócrates, uma vez, lendo um livro clássico grego, né? Livro de 5.000 e poucas folhas, que fala sobre a formação integral do homem grego na época, na Grécia Antiga ainda. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Dizia lá que o ser humano cresce quando ele aprende a trocar espelho por janela. O que é o espelho? É o olhar de si mesmo. Inicialmente você precisa do espelho para se conhecer. Mas depois que você dominou a tua imagem, depois que você conseguiu se identificar, você troca o espelho pela janela. Para quê? Para ver o outro. A gente precisa do outro para se espelhar. Né? Os grandes monges que se isolam, né, fazendo retiros, eles não estão ali com o objetivo de melhorar a espiritualidade. Não, o objetivo é o autoconhecimento. A partir do momento que eles começam a ter mais consciência sobre o que eles são, eles voltam a viver em sociedade. E a melhor maneira de você entender isso é ver um filme.
né? Tem um filme chamado Sansara. Alguém já viu? Então eu recomendo, vai na locadora ou procura na internet, né? Livro Sansara. Sansara é uma palavra sânscrita que significa roda, né? É quase um sinônimo de karma. É a roda kármica. É o conceito de ação e reação, né? E como vocês não viram o filme, eu espero que vocês vejam, mas eu vou contar só o porquê desse filme ser importante eu estar citando ele aqui. O monge cresceu dentro do mosteiro e em determinado momento ele se questiona: poxa, mas será que eu tenho realmente essa consciência, essa necessidade de me espiritualizar mais? E ele se questiona e ele vai ao mestre dele. Fala assim: mestre, eu não posso dizer, eu só conheci isso aqui, eu nasci aqui dentro. Como é que eu posso saber se eu realmente estou fazendo a melhor opção? E o mestre fala para ele: então você tem que viver em sociedade. E ele faz isso. Ele pega as coisas dele, bota a mochilinha e vai viver em sociedade. E nessa vida em sociedade ele conhece a traição, a raiva, a mágoa, a ira. Ele conhece tudo que o ser humano tem. Ele fica apavorado, ele, meu Deus do céu, eu não quero essa vida para mim, né? E ele volta. Mas quando ele volta, antes dele partir, o mestre falou assim: você quando retornar terá que me responder a um questionamento. Como faço para a gota de água não secar? Foi a pergunta que ele faz. E o discípulo fica com aquela pergunta na cabeça: como faço para a gota de água não secar? Não sei. E aí o mestre fala: se você conseguir entender essa resposta, você vai ter a resposta para a sua vida que você está procurando. E ele passa, né, alguns anos, 2, 3 anos vivendo em sociedade, e sofre pra caramba e fala assim: olha, agora eu posso dizer que eu estou optando pela vida monástica. Eu vou voltar para o mosteiro, eu vou voltar para a vida religiosa, e é a opção dele. Ele conheceu o outro lado. Não adianta a gente às vezes querer educar o filho, né, ou se você pensar e lembrar da sua infância, o jovem quer viver as coisas. Não adianta você falar: não faz isso, você vai quebrar a cara. Aí ele vai lá e quebra a cara. Bom, né? Porque ele precisa às vezes viver aquilo. Então quando esse jovem monge volta, o mestre já tinha morrido. Aí quando ele volta: meu Deus, eu vou ficar sem resposta, né? Aí um amigo dele fala assim: o mestre deixou a resposta debaixo da pedra. Tinha uma espécie de uma fonte, e ele vai, levanta a pedra, e ele lembra da resposta: o que faz uma gota d'água não secar? Aí quando tira a resposta, está escrita a resposta: atirando-a no mar. O mar é a sociedade, a gota d'água somos nós. A única maneira que você tem de não secar, de não se tornar, vamos dizer assim, uma enxertise para o mundo, é você estar em sociedade. Nós precisamos do convívio social. Nós somos seres de egrégora. Nós somos seres que precisamos do outro para identificarmos onde erramos, onde acertamos, o que podemos fazer de melhor, o que estamos fazendo de pior. Nós precisamos do outro. Então, esse conceito de self, né, que a Joana de Ângeli nos traz, e isso também é da psicologia de uma forma geral, junguiana, né, é o conceito que é da tua essência, da centelha divina, do Atma, da mônada. É através da evolução do self que você busca exatamente a compreensão do que é você, né? Corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual. Aí vem corpo mental, já não tem formato humano, é ovalado. Mental tem o mental inferior e o mental superior. Os 7 corpos do homem. Todos nós possuímos 7 corpos. Cada corpo atua numa dimensão diferente, num plano diferente, e é constituído da matéria correspondente a esse plano. O corpo que nós conhecemos melhor é o corpo físico, constituído da matéria física, de átomos e elétrons que estão agregados de uma forma que compõe uma matéria mais sólida, mais densa. Esse corpo, na verdade, ele reflete os corpos inferiores, os demais corpos. Todos eles estão vinculados entre si e acabam se refletindo nesse corpo físico. Então é importante entender que nós temos um corpo etérico, mental e emocional que interagem simultaneamente com o físico e manifesta nesse corpo de carne, de osso, de matéria, todas as energias desenvolvidas nos demais corpos. Os mestres nos dizem que todas as doenças,
elas começam em níveis sutis, mental, emocional, astral, etérico, e vão se cristalizando até que aparecem no físico. Então, cada um de nós é responsável pelas nossas doenças, pelas nossas limitações, porque de alguma forma nós as estamos criando inconscientemente. O corpo etérico é chamado de uma contraparte do corpo físico, e é um corpo que está aderido ao nosso como se fosse uma segunda pele. Nesse corpo etérico estão os chakras, que estão associados a determinadas glândulas importantes do nosso corpo físico. Esse corpo etérico absorve do ar atmosférico o prana, que é uma substância universal de energia e que carrega esse corpo com essa energia e distribui para todos os demais corpos inferiores. Então é importante que os chakras estejam em harmonia, alinhados, purificados, para que esse corpo esteja em total sintonia. Depois nós temos o corpo emocional, ou chamado também corpo astral, que é o corpo das emoções, dos sentimentos, todo tipo de energia emocional que nós sentimos, expressamos e nos sintonizamos, a gente absorve, a gente agrega nesse corpo emocional. Então é um corpo que está normalmente carregado de emoções e sentimentos densos e negativos que devem ser transmutados, libertados, para que esse corpo seja plenamente um receptáculo do amor, da paz, da tolerância, da compreensão, da paciência, da abnegação, do serviço prestado. Depois nós temos o corpo mental, que se divide em mental inferior e mental superior. O mental inferior é aquele corpo que está direcionado ao raciocínio lógico, ao mental mais concreto, e o corpo mental superior é aquele que está ligado ao raciocínio abstrato, às sutilezas, aos símbolos, às percepções. Então esse corpo ele também está sujeito a contaminações, porque através do pensamento nós estamos criando o tempo inteiro aquilo que se chama de forma-pensamento. Associando ao pensamento um sentimento ou uma emoção, a forma está criada. E quanto mais nós pensamos e sentimos aquela energia, mais nós nutrimos aquela forma. Ela acaba crescendo, se condensando, até que ela se manifesta fisicamente. Então isso quer dizer que nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Nós manifestamos essa energia no mundo das formas porque ela está sendo nutrida do plano mental e astral. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós falamos, porque são imagens e impregnações que vão sendo construídas pouco a pouco e com o passar do tempo, dos meses ou até dos anos, elas vão se materializando fisicamente. Portanto, temos que ter muito cuidado com o uso dessa energia. Os mestres nos dizem que o corpo mental deveria também ser o receptáculo de bons pensamentos, de boas construções, de formas perfeitas, harmônicas, belas e puras. Portanto, a gente tem que dar espaço para essa energia, alinhando o nosso mental com a nossa presença divina e permitindo que venha ao mundo da forma as criações belas e perfeitas. Depois nós temos o corpo intuitivo, ou também chamado corpo búdico, que, como o nome já diz, está diretamente ligado à intuição. É um corpo que a gente está tentando acessar, que a gente está se sintonizando cada vez mais, mas que ele ainda não é um corpo que nos dirige, que nos rege. No futuro, numa nova raça, esse corpo terá plenamente a sua expressividade se manifestando. Depois nós temos o corpo átmico, ou também o corpo que é conhecido como da divina presença, que é o corpo de perfeição plena, que é a representação da própria energia de Deus. Depois nós temos o corpo monádico, que é aquilo que se conhece como mônada, a energia que carrega o princípio do amor-sabedoria, da vontade e da inteligência divina. Então é um corpo que contém essa energia dos 3 primeiros raios em cada um de nós e que através dessa mônada é que se origina o corpo da presença Eu Sou. Por fim, então, nós temos o último corpo, que é aquele corpo que está no plano mais sutil, mais elevado, que é chamado de corpo divino. Esse corpo também é conhecido como ser de fogo branco, e é a própria centelha de Deus quando é emanada do seu núcleo de criação, ou seja, do seu próprio coração,
para todo o universo, e é a partir desse corpo que os demais vão sendo criados depois nos diferentes planos. É importante entender que esses corpos são criados para que haja a possibilidade da descida aos mundos mais densos, ao mundo da matéria. A própria presença divina ou o corpo monádico jamais poderiam descer ao mundo material. Então eles criaram corpos mais densos para que houvesse essa descida e essa ligação ao mundo da matéria e, consequentemente, houvesse a experiência no mundo das formas, no mundo material, e o controle dessa energia. De acordo com o que é dito pela Fraternidade Branca, o nosso corpo espiritual precisa descer ao mundo material para ter experiência na matéria, controlar, dominar a matéria e depois novamente subir ao plano divino já com a experiência. Então, para que isso aconteça, é necessária essa projeção de corpos inferiores para que haja realmente uma sintonia com o mundo material. Então, há uma curva de descida até o mundo da matéria, do plano do espírito para a matéria, e depois, novamente, essa curva sobe, retornando ao plano espiritual, com a diferença de que foi feito o aprendizado, a conquista, todo o controle, o domínio da expressão no mundo das formas. E o mental superior protege o quê? A estrutura do ego, o corpo crístico e o Atman. Então, Jung já chamava isso de self, né? E o que é a individuação? É a fusão, exatamente, do seu ego, da sua relação de compreensão do mundo para com as energias que você já é portador. Nós já somos portadores da energia crística. Quando o pessoal fala, Jesus vai voltar à Terra, né? Muitos evangélicos falam isso. Ele não vai voltar, ele já está voltando. Ele está voltando através das nossas ações. Porque nós temos a energia crística dentro de nós. Porque o que é energia crística? É a energia que nos une a Jesus. Né? Quando propositalmente traduziram religião no latim por religare, isso foi uma jogada de Constantino. O Constantino foi um grande construtor de igrejas e ele precisava dos cristãos para que aumentasse os exércitos dele. Então, quando ele vai, né, para a primeira grande guerra dele, que ele precisa recrutar cristãos para a guerra, isso foi real, né, na 324, quando teve o primeiro conselho de Nicéia, ele, na realidade, cria o cristograma, que é um X com um P, né? Se você botar na internet lá, cristograma, era o símbolo que era usado pelos romanos nas batalhas contra, né, o leste asiático, que é onde tinha um outro grande comandante. E na época Constantino era general ainda. Eles estavam querendo unificar Roma. Então, quando ele faz essa jogada de trazer os cristãos, ele diz o seguinte, olha só, eu fui para a batalha, venci a batalha, e ele usava o símbolo do Cristo. Então ele dizia o seguinte, olha, o nosso Deus é mais poderoso que o Deus romano. Ele começou a pegar adeptos, né? A mãe dele já era cristã, e ele se torna um grande construtor de igrejas. Quando ele vai professar e verificar a necessidade dos cristãos não morrerem em vão, ele chama, né, um grande sábio da época, e fala o seguinte, olha, eu quero que você acabe compilando as maiores passagens de Jesus. E ele pega os 4 evangelhos, que são considerados 4 evangelhos canônicos, né, foram consagrados, e os que não interessavam ao concílio, ele manda banir. Ele dá para um fradezinho, o fradezinho pega e fala assim, o que eu vou fazer com isso? Né? Um monte de manuscritos, pergaminhos, e ele pega, era, né, manuscrito de Tiago, porque cada um falava um pouquinho de Jesus. Jesus por si só não escreveu nada. A primeira coisa escrita por Jesus tinha quase 70 anos depois da morte de Jesus. Né? E esse mongezinho pega e coloca isso num pote de barro, né? E enterra lá numa península. Então essa península no Egito, 2000 anos depois, é encontrado, chamada Península do Nag Hammadi, né? Então, onde encontram e ficam realmente assustados, porque eles encontraram manuscritos sobre Tiago, dizendo, levante uma pedra e lá estarei. Isso contrariava os interesses da igreja, porque a igreja dizia o seguinte,
na casa do meu pai, a casa do meu pai é a igreja. Então você está desligado da igreja, você não está em união com Deus. Então daí surge a palavra religare, que vem para religião, que é uma tradução equivocada. E muitas pessoas ainda repetem esse erro. É um erro de semântica latina. A pessoa tem que estudar o latim para entender isso. Porque religare é ligar de novo. Como se algum dia nós estivéssemos desligados de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Levante uma pedra e lá estará Deus. Em qualquer Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então Deus nunca esteve desligado de nós. Nós é que não percebemos a presença de Deus em nós. Então a igreja cria o termo religare para dizer o seguinte, ó, o povo está desligado de Deus. Se você quiser se religar a Deus, venha para a igreja, porque a igreja é a casa do Pai. Esse discurso foi vendido, né? Muitos séculos, a ponto das pessoas chegarem e achar que a tradução de religião é religare. Não é. A tradução real, né, foi feita por Diocleciano, é relegere, é releitura, né, que era usada por Aristóteles. Emmanuel Kant, na Idade Média, quando vai buscar esse cabedal de informações, ele é banido de dar aula ou falar sobre religião. Emmanuel Kant foi proibido na cátedra dele, como professor universitário, de falar sobre religião. Que ele resgata exatamente o conceito original grego, que é relegere. O que é relegere? Releitura. O ser humano tem que reler. O que é reler? Ler de novo. Olha para dentro de você e começa a entender quem é você. Isso é relegere, não é religare. O conceito original, que vem da palavra grega, que leva para o latim e posteriormente para o português de religião, é uma distorção absurda. Nunca foi religare, a gente nunca esteve desligado de Deus. Deus sempre esteve conosco. Mas eles precisavam dessa manipulação. Então eles consideram todos os manuscritos, todos os pergaminhos, que na realidade não traziam esse interesse da Igreja Católica, Apostólica Romana, e chamam isso de apócrifos, né? E em 1945, na Península de Nag Hammadi, uma escavação através do Museu do Cairo encontra esses pergaminhos e começa a ficar assustado. Fala, caramba, Evangelho de Maria de Magdala, Evangelho de Tomé, Evangelho de Tiago, e uma sincronia entre o que diziam os principais, né, canônicos. Mas por que esses foram considerados apócrifos? Porque eles tinham algumas informações que na realidade não atendiam os interesses de Constantino na época, né? Então essa história é muito grande, eu só fiz assim um preâmbulo rápido, né, um resumo rápido, para vocês entenderem do como nós fomos manipulados mentalmente, como os processos educacionais distorceram, né? Quando você vai estudar latim, você vai ter que ir ao grego, né? Aí você tem derivações do grego antigo, né, que era o koiné. Jesus, quando dava os seus discursos, ele falava em koiné. Koiné era um dialeto grego que era muito comum, era como se fosse o inglês hoje. Todo mundo um pouquinho fala, né? Então ele falava muito em koiné. Então muitas das traduções cópticas que se encontraram pelo Museu do Cairo, na realidade estava escrito em koiné ainda, né? E você fala assim, quantos especialistas tem em koiné no mundo? Pouquíssimos. Na época fizeram a tradução pela Universidade de Stanford, e, por exemplo, o Evangelho de Maria de Magdala tinha 21 pergaminhos, onde eles conseguiram aproveitar 2 pergaminhos e meio. Aí, às vezes, eu fui numa livraria, o Evangelho de Maria de Magdala, eu parei e falei, como é que esse cara conseguiu escrever, já que não dava para ler, que estava corroído pelo tempo. O barro preservou, né, por datação de carbono 14, você recupera muitas coisas, mas você não consegue recuperar tudo. Então, foi dado, né, para muitos estudiosos, entre eles Jerônimo, que fez a primeira Vulgata, que é aquele que traduz para o latim, né, e posteriormente, tirando do latim, levando para o alemão, a gente teve Lutero, né, que foi banido praticamente da Alemanha, quando ele começa, né, Lutero, tadinho, o bichinho vai assim, senhor bispo, estão falando mal do senhor, estão dizendo que o senhor está vendendo indulgência, olha que absurdo,
né? E o cara estava vendendo indulgência mesmo. Aí ele prega as 101 teses dele na porta lá da igreja. O pessoal, esse Lutero é maluco, rapaz. Aí mandam matar ele, né? E ele é acobertado por um alemão muito rico, que na verdade era inglês, né? Tinha ligações com a coroa inglesa, e ele só sobrevive por isso. Né? Aí, em determinado momento, fizeram uma chacina, ele ficou achando que ele tinha feito a maior besteira do mundo, e ele forma um movimento luterano, né, que migra para a América, e forma nos Estados Unidos um movimento fortíssimo que existe até hoje, que é o movimento luterano. Quer dizer, se a gente for estudar um pouquinho da história, a gente vai ver que venderam muitas coisas deturpadas para nós. Muitas coisas que não aconteceram, né? Essa coisa de santificar Jesus de tal maneira, dizendo que ele era anormal. Jesus era como nós. Jesus era um ser humano, só que num nível de evolução muito acima da nossa própria compreensão hoje. Tá? Então você fala assim, puxa, um espírito muito evoluído, que fica quase 2000 anos para poder plasmar um corpo físico, que tivesse uma tessitura molecular para comportar a quantidade de luz que ele exalava. Ele não podia deixar o corpo dele aí. Né? Um espírito está sendo pregado na cruz e fala, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Tem a compaixão da gente, não tinha pena. Né? Pena quando você se acha melhor. Ah, tem pena do fulano. Então, você está dizendo que você é melhor que ele, você está com pena. Né? Então, você tem compaixão. Jesus tinha compaixão por nós. Sabíamos que nós éramos ignorantes, éramos nós lá atrás jogando pedra na cruz. Né? Então, quando você começa a entender essa relação, você vai começar a entender o que é isso aqui. Ó. Entre as várias encarnações que a gente passa, imaginando que essa aqui é a encarnação atual, você tem uma persona. A persona do grego é máscara. Né? Então, para cada encarnação, nós temos uma persona, que inclusive tem nome. Hoje eu estou Marco, eu não sou Marco. Eu já fui João, já fui José, já fui Maria. Porque a escolha da sexualidade é conforme o nível e a intensidade das provas e da expiação que eu vou ter que, né, passar. Então a gente começa a ver que para cada encarnação minha eu assumo uma personalidade. Só que por muitas vezes a personalidade assumida nesta encarnação não teve, vamos dizer assim, um bom fechamento na anterior. Então a gente forma o que a gente chama de aglomerado psíquico. O que é o aglomerado psíquico? É uma espécie de multifacetagem, ou seja, várias facetas para um único espírito. Aí você tem pessoas que hoje encarnados aqui não conseguem entrar no elevador. Mas por que essa pessoa não consegue entrar no elevador? Não aconteceu nada nessa vida que justifique esse medo. Não consegue entrar num avião. Tem tendência suicida. Tem tendências à utilização de droga. Isso não é dessa vida só agora. Isso é de vidas passadas. Então a gente não pode achar que vai resolver as coisas no conceito da ignorância. Tipo, não, tem que ser assim, e essa pessoa ela é assim porque é sem vergonha. Isso é uma ignorância. Você tem que entender o conceito holístico. Aí eu clamo, né, pela psicologia transpessoal do Stanislavski Grof, para olhar o todo. Fica, esse espírito é um todo. Ele em várias encarnações teve N dificuldades que vão sendo perpassadas para a encarnação atual. É por isso que a apometria é um trabalho que, para fazer o trabalho, você primeiro desdobra os 7 corpos. Por quê? Você passa a ter acesso ao campo mental da pessoa. E esse registro está lá no campo mental. Então o que você faz quando você faz um trabalho de apometros? Né? Apo é além, metros medidos. Você vai além da medida, você sai do corpo. A primeira técnica que se usa na apometria é exatamente o desdobramento dos 7 corpos. Né? E você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7 é um número cabalístico? Não, porque são 7 camadas de um átomo, que vai da camada K à camada Q. É física, não é invenção, não é maluquice. Né? Você está mentalmente despolarizando. Ó. Eu estou tirando, né, aquela estrutura atômica da eletrosfera, né, do elétron ali, eu estou jogando para fora. O que eu fiz? Eu abri o campo mental. Eu entro no campo mental. Sou eu que entro com pensamento, mas quem é que faz o trabalho? Espiritualidade superior. Porque na hora que você conecta uma memória antiga de uma personalidade onde a pessoa tenha feito um mal para alguém, né, imediatamente você conecta o obsessor.
Você conecta o mago negro, se apresenta na tua frente. É real. Aí você fala assim, então você não pode fazer isso em qualquer lugar. Você tem que fazer isso num local preparado. Né? Tem um cinturão eletrônico que protege normalmente a casa. Quando a gente trabalha aqui na Casa da Luz, com a apometria anti-goécia, a gente trabalha sobre protocolo, e esse trabalho é um trabalho muito sério, onde você tem 90 médios trabalhando ao mesmo tempo, mas praticamente 400 espíritos, no mínimo, fazendo a segurança, a proteção, né? O resgate desses irmãozinhos que aparecem lá totalmente perdidos. E com raiva, com ira. Esse cara, eu quero matar ele, não sei o quê. Eu digo, não, mas ele está numa nova personalidade, ele é outra pessoa. Não interessa, é o mesmo espírito. Eles querem vingança. E são espíritos já deteriorados, que já estão indo para o processo de segunda morte. A segunda morte é a perda do corpo perispiritual. E quando você vai para a segunda morte, você entra em processo de ovoidização, como explica muito bem o André Luiz em vários livros dele, Mecanismo da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, Libertação. Você tem vários livros do André Luiz que ele fala que o processo de segunda morte é o processo de ovoidização, que pode levar 400, 500 anos para recompor um novo corpo espiritual. Então esses irmãozinhos que estão, na realidade, na vingança, eles se deixam desgastar nas suas estruturas perispirituais pelo magnetismo do planeta. O planeta é denso, ele desgasta. Então você vai perdendo o corpo. Então eles já se apresentam muito deteriorados, né? Um olho embaixo, outro olho em cima, né? Às vezes metade do cérebro já não existe mais. Como se fosse esses filmes de terror aí que a gente vê, né? E esses irmãozinhos estão precisando de amor. Eles não estão precisando de lição. Tem vezes que você não consegue estabelecer... Jesus não doutrinava espíritos obsessores. Ele simplesmente, com o comando da voz, ou através de um simples olhar, ele atraía falanges de resgate para levar esse irmãozinho, que por muitas vezes tem que ser levado desacordado. Porque às vezes ele não tem condições de aceitar que ele tem que ir para algum local, ser, vamos dizer assim, tratado numa colônia, num hospital espiritual. Eles têm que ser desacordados. Então isso é sério. A gente não pode fazer isso em qualquer lugar. Por isso que uma casa espírita, uma casa de trabalhos de caridade, elas são preparadas às vezes até 48 horas antes. Vocês acham que o trabalho começa aqui agora? Não. O trabalho começou muito antes, amigo. A higienização da casa, o preparo, o planejamento de quem vai vir aqui, quem vai vir e vai trazer quem. Quem são os espíritos que estarão no comando da minha voz aqui agora? Que para cada um é dado de acordo com a sua capacidade de compreensão. Né? A gente costuma dizer que a gente é só papagaio. A gente empresta a boca, mas quem fala são eles. A gente tem o conhecimento. Mas como é que vai sair da boca? Ou como vai sair? De que forma entonada vai sair? É o problema deles. A gente tem que fazer a nossa parte. Uma vez o Divaldo narra uma coisa engraçada, que ele fala assim: eu não vou estudar nada, vou me preparar para quê? Eu me preparo, estudo, aí vem Joana. Eu me preparo, estudo, vem Doutor Bezerra. Eu me preparo, estudo, vem Eurípides. Não vou fazer nada, não se preparou nada. Divaldo, fala aí. Bom, deu um branco nele. Aí ele falou assim: meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. Né? E aí ele com a irmãzinha Joana pergunta: Joana, que papelão. Logo no dia que eu precisei de tanta ajuda, não apareceu ninguém. Joana fala para ele: meu querido, por que você acha que a gente consegue utilizar você? Você se preparou. Preparemos-nos. A gente tem que estar preparado 24 horas por dia, senão o auxílio não vem. E Jesus foi claro: pedi e obtereis. Bate e abrir-se-vos a porta.